Olá! Neste módulo, trabalharemos com o planejamento semanal e o indicador PPC na nossa disciplina de gestão de projetos ministrada pelos professores Maurício Moreira e Silva Bernardes e pelo professor Sandro Roberto Fetter. Bom, o planejamento semanal, eu posso dizer que ele é o principal instrumento que nós vamos ter de planejamento operacional para as equipes e de controle também. O interessante do planejamento semanal é que ele estabelece para a gente um padrão que a gente pode se comparar. Ele gera indicadores também, né? Ele tem toda uma fundamentação teórica para a construção desse plano, que aí vem da produção enxuta, né, da indústria manufatureira. Isso vem também de adaptações também para a área do design, mais a partir dos anos 2000. E a gente vem utilizando esse plano já há vários semestres com relativo sucesso. Bom, a primeira coisa que vocês devem perceber aqui no plano é que esse plano ele foi disponibilizado em Excel para vocês fazerem as adaptações. E esse é um plano que você vai preencher toda semana. Quem é que preenche esse plano? Quem preenche esse plano é o gestor de projeto vigente, porque é ele que vai designar as tarefas para os membros de equipe. De onde é que ele vai tirar essas tarefas, né, de um plano maior? Você não vai pegar esse plano e preencher para todas as semanas. Não, esse plano é caracterizado para ser plano de curto prazo. A gente está chamando ele plano semanal. Planejamento semanal, um plano semanal. É um plano que ele é válido para a semana. E assim, qual é o ciclo, então, de controle, o ciclo de preparação desse plano? Veja, esse plano ele foi colocado aqui tem uma área onde eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu poderia acrescentar, formatar a planilha para colocar sábado e domingo também. Porque às vezes os alunos trabalham até mais sábado e domingo também, né? Eu posso acrescentar essas. Então, eu posso adaptar isso para a minha equipe da melhor forma possível. Esse P aqui é planejado, esse E aqui é executado. Então, quando eu vou planejar, eu vou dizer aqui, eu posso colocar aqui um xizinho, né? Quais são os dias que eu vou trabalhar, ou simplesmente até quantas horas estão previstas, ou se planeja, ou se pretende trabalhar em cada dia. Isso é uma coisa interessante de se fazer para a gente começar a ter um banco de dados sobre histórico de horas do desenvolvimento das tarefas por integrante da equipe. Só que às vezes assim, quando é que isso deve acontecer? Esse plano ele está para um horizonte de segunda a sexta, poderia ser de segunda a domingo. Um plano de segunda a domingo é interessante que a equipe se reúna segunda-feira de manhã cedo, né, para já designar quais são as atividades necessárias a serem executadas durante essa semana, de segunda, no caso, a domingo, ou, no caso, se não forem trabalhar sábado e domingo, de segunda a sexta. Não dava para fazer essa reunião no final da segunda? Bom, se você for fazer essa reunião no final da tarde, ou no início da noite, na segunda-feira, é melhor você mudar o seu ciclo de controle. É melhor que você faça a adaptação. O seu primeiro dia vai ser terça, então. Então, era melhor que isso aqui fosse terça, aqui fosse quarta, quinta, sexta, e aí segunda-feira, ou sábado, domingo e segunda. A gente só tem condições de fazer uma reunião de planejamento nas quartas-feiras. Então, você tem que adaptar esse plano, colocando aqui quarta, quinta, sexta. Se forem trabalhar sábado e domingo, eu recomendo coloquem sábado, domingo, segunda e terça. Esse seria o teu horizonte. Você não vai deixar isso muito distante da preparação. Por exemplo, você faz esse plano na quarta-feira dessa semana
válido para segunda-feira da semana seguinte. Não vai funcionar muito bem, porque a gente ainda nessa semana a gente ainda tem quinta e temos sexta, e algumas coisas podem mudar. Então, se você fizer isso muito distante do momento de realização do plano, essas tarefas podem mudar e você ter um retrabalho. Pois bem, a gente vai tirar essas tarefas exatamente do cronograma de geral que a gente vai fazer no project. Isso eu vou explicar particularmente mais um pouquinho mais nas aulas de cronograma, né, de como é que a gente tira isso daqui a mais ou menos algumas semanas de trabalho, de acordo com o nosso plano da disciplina. Então a ideia é sempre a gente estar buscando as tarefas do cronograma e colocando aqui e ir acompanhando para aumentar as chances de executar o nosso cronograma geral do projeto conforme foi previsto, tá? Então, uma coisa interessante é que com esse plano, ele, vamos dizer assim, ele é mais, vamos dizer assim, não é funcional, ele é mais fácil de se lidar em termos de designações de tarefas e acompanhamento e controle do que o próprio cronograma geral. O cronograma geral tem atividades para todo o projeto em si. E dependendo do prazo do projeto e do número de atividades, a gente fica meio complicado de a gente utilizar aquele plano para designar tarefas. Por isso que a gente acaba utilizando essa planilha. Então aqui você tem a nossa disciplina, o nome do planejamento semanal. Aqui a gente tem equipe, o nome da tua equipe, projeto, desenvolvimento de um jogo de mesa, qual é o semestre, a gente pode botar 2020-1, e aí tem a primeira semana de trabalho que a gente vai ter. Semana válida de. Então, se a gente começa no dia 4, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui com dados mais reais. Imaginando que a primeira semana da gente, que o nosso ciclo seja de terça a segunda-feira. Então aqui eu teria que mudar para terça, Terça, quarta, quinta, sexta, aqui sábado, domingo, botaria mais uma coluna para segunda. E a gente está começando em agosto. Começando então a primeira terça de agosto de 2020, cai no dia 4. Cai no dia 4 de agosto. É uma terça-feira. Então, olha só. Imaginando que aqui é terça, tá? No lugar de segunda é terça-feira. Eu posso muito bem criar a rotina da reunião semanal na segunda-feira, final da tarde ou início da noite, ou às 8 da noite com a minha equipe. Pode ser remotamente, claro, E aí, nesse caso, no dia 3 de agosto, vocês podem até olhar o calendário nesse momento do celular de vocês mesmos, para vocês verem a consistência desses dados. Dia 3 de agosto de 2020 cai numa segunda-feira. E aí você prepara esse plano, levando onde o laser está mostrando aqui, sendo terça, que seria para 4 de agosto até 10 de agosto, de 4 a 10, fechando uma semana. Então, a semana seria aqui de 4 de agosto a 10 de agosto de 2020. Aqui tem outros indicadores, são outros indicadores que a gente vai utilizar no plano e para fazer esse acompanhamento também. Aqui nesse ponto, então, eu vou colocar o nome de cada integrante da equipe. Não coloque designer 1, designer 2, designer 3, não. Coloque o nome mesmo. Às vezes, assim, o gestor de projeto, ele também vai pegar tarefas operacionais, para trabalhar no design, mas aqui também vão ter tarefas de gestão para vocês, porque esse projeto vai ter tarefas administrativas, como, por exemplo, elaboração de um template, elaboração de um logo, de um logotipo da equipe, assim, respectivamente. O ideal, assim, é que então você coloque o nome da pessoa. Enquanto a gente não tem um cronograma de trabalho, vocês vão simplesmente vamos dizer assim, identificar tarefas que vocês podem realizá-la dentro da semana e dentro da rotina de vocês. Então, nas próximas 3 semanas, quando a gente chegar na parte de cronograma, então a gente vai detalhar bem a questão do escopo do projeto, a gente vai verificar exatamente
qual a carga de trabalho que cada integrante deve ter para a gente poder cumprir o nosso objetivo. Nesse primeiro momento, a gente vai utilizar vai prever assim, o tamanho da tarefa de acordo com a experiência passada nossa em projetos que tivemos dentro da universidade ou em empresas, se alguém já está trabalhando, se alguém está estagiando. Tá? E como é essa que a gente prevê essa carga? Pela dificuldade. Eu preciso criar um logo para a equipe, tá? Mas quanto tempo demorei para criar um logo para uma equipe, ou para uma empresa, ou para um outro projeto? Então, com esse tipo de estimativa, eu posso saber quantos dias ou quantas horas eu terei aqui nessa parte de planejado. Então, você vai colocar aqui o nome, por exemplo, Maurício. Maurício está recebendo uma designação. E a tarefa seria, vamos dizer assim, elaborar o logo. Veja, o logotipo da equipe. Elaborar o logotipo da equipe. Gente, presta bastante atenção porque a tarefa está começando com um verbo. É sempre bom você começar a designar aqui atividades começando com um verbo, porque o verbo denota ação. Então, o Maurício está recebendo a atribuição de elaborar logotipo da equipe. E aí é uma combinação nesse primeiro momento até a gente chegar em injeção do cronograma, onde a gente vai elaborar o cronograma, né? A gente vai... O que é que vocês vão fazer? O gestor, vamos dizer que a Maria é a gestora da equipe. E eu, Maurício, eu tenho habilidades para a criação de logotipos, etc. Ela sabe, a Maria sabe disso e diz, e aí, Maurício, você consegue elaborar esse logo quando? Quando é que você vai trabalhar? E eu vou ver minha rotina, exatamente, imaginando, lembrando que nosso exemplo aqui a gente começa na terça, né, porque a gente está se reunindo na segunda-feira, e aí eu vou dizer assim, não, olha, eu não vou ter condições de trabalhar na terça, eu vou ter condições de trabalhar na quarta, na quinta e na sexta, à noite. Não precisa dizer que é à noite, mas eu vou dedicar 3 horas por dia, na quarta, na quinta e na sexta. Lembrando que eu estou exemplificando o caso de a gente estar com um ciclo de terça aqui no caso seria terça a segunda, né? Então eu diria, eu vou conseguir trabalhar, por exemplo, na quarta, na quinta e na sexta, 3 horas. E aí eu coloco 3 horas aqui, 3 horas aqui e 3 horas aqui, e está feito aqui o Maurício com a atividade dele. E assim respectivamente, né? E assim respectivamente. E o que vai acontecer com relação ao executado? O gestor do projeto, rapidamente, entra em contato. É interessante assim, toda noite, num horáriozinho aí de 5, 10 minutos, fazer uma reuniãozinha com a sua equipe. Toda noite. E aí, rápido. A gente chama isso de fazer até uma reunião de pé. Algumas empresas utilizam essa sistemática. O processo de gerenciamento ágil também se baseia nessa questão de a gente fazer reuniões rápidas diárias em pé para saber no final de cada dia, por exemplo, ou no início de cada dia, o que foi feito no dia anterior. Se alguém teve alguma dificuldade, se alguém está enfrentando alguma dificuldade. Então, para o exemplo, que aqui seria terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, o Maurício estaria trabalhando 3 horas na quarta, 3 horas na quinta e 3 horas na sexta. O ideal era assim, imaginamos que na quinta-feira, de manhã cedo ou de meio-dia, pode ser, de meio-dia, a equipe se reúne apenas 10 minutos, a reunião de 10 minutos diários. 10 minutos diários para o projeto. Pode ser à noite também, não se preocupa. Mas diz assim, e aí, Maurício, como é que estão as coisas? Conseguiu? Como é que está teu desempenho? Aí diz, olha, aconteceu um imprevisto, eu tive que sair, né, ou faltou energia aqui em casa, ou mesmo, não faltou energia, eu comecei a fazer as pesquisas, comecei a ter várias dúvidas, e aí eu estou demorando bem mais, eu acho que eu não vou conseguir terminar no prazo, eu vou precisar de ajuda. O gestor, nesse caso, tem que balancear a capacidade da equipe, verificar outros integrantes, por exemplo, José, a Mariana, a Jennifer, etc., e verificar, ok,
para quem que tá com menos carga de trabalho essa semana? Aí disse, ô Jennifer, tu pode ajudar o Maurício? Tu conversa com ele, vamos lá, olha, faça um trabalho, faça uma reunião remota hoje, exatamente verifiquem exatamente quais são os pontos chaves que o Maurício está tendo dúvida para a gente fechar essa atividade exatamente lá na quinta ou na sexta. Então, o ideal é que as tarefas que são designadas para a equipe que elas sejam fechadas dentro daquele período. É muito importante você se liberar daquela carga de trabalho. Existe uma diferença aí entre capacidade e carga de trabalho. Carga é o que você passa para uma pessoa. Então, o Maurício recebeu uma carga de trabalho para elaborar o logo da equipe. E essa carga está sendo distribuída em 9 horas de trabalho, 3 horas de trabalho por dia. E nesse caso, então, quando o Maurício recebe essa carga, talvez ele não tenha capacidade de fazer isso por ser uma tarefa muito difícil, né, por outros problemas externos. Mas o ideal é que essa atividade seja essa carga que a Maria, gestora, exemplo, passou para o Maurício, essa carga seja compatível com a capacidade do Maurício. E essa capacidade a gente vai compreender, a gente vai aprender ao longo do projeto, ao longo das semanas de trabalho, na medida que cada integrante ele vai se inteirando com relação a esse projeto, né? Com relação ao processo, com relação à parte do planejamento semanal. E aí a gestora vai marcando como foi executado. Ela disse, Maurício, terça, quarta. Na quarta-feira você trabalhou 3 horas? Eu disse, não, eu trabalhei 4 horas. Aí ela registra 4 horas. E na quinta? Eu trabalhei 5 horas. Aí eu boto lá 5 horas. Tá, e na sexta? Na sexta, olha, é melhor... Na sexta a gente está entrando ainda, vai entrar na sexta, mas imagina que a gente teve a reunião mais no meio-dia na quinta. Ele disse, olha, eu já trabalhei até 5 horas aqui e ainda não consegui evoluir muito. Então a Maria, ela coloca a Jennifer para trabalhar comigo. Eu digo, olha, é bem possível que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para poder entregar essa tarefa exatamente ainda essa semana. Isso é muito importante, esse controle diário, quando a gente diz reunião de pé, porque reunião de pé faz com que a gente foque mais no conteúdo da reunião, a gente tenha, quer dizer, se existe uma circulação maior do sangue no cérebro, a gente fica propenso assim a ter ideias mais rápidas, a se focar, se concentrar melhor. E isso garante que a gente vá mantendo o controle do plano ao longo da semana. A ideia é que a gente trabalhe aqui com terminalidade, significa, foi passada uma tarefa pelo gestor para os seus membros de equipe, é que cada um consiga terminar bem essa tarefa e não começar, não consegui fazer tudo. Tá aqui o logo, mas tá faltando ainda eu definir essa cor que eu estou em dúvida. Isso não é agir com terminalidade. Então, criando mecanismos de controle interno, né, é bem ágil essa questão, é quase um gerenciamento ágil, reuniões diárias rápidas com a equipe, exatamente para ver onde estão os problemas, a gente consegue, então, aumentar essas chances de sucesso do plano semanal em si. Quando termina a semana, o gestor vai colocar quantos por cento o Maurício e cada um dos outros, vamos dizer assim, eles executaram da tarefa. Eu posso dizer bem assim, olha, fizemos de tudo e ainda a Jennifer trabalhou comigo na sexta e a gente não conseguiu chegar a terminar o logo. Está muito próximo, mas nós temos... E aí vem a estimativa do Maurício. Praticamente pelo que eu desenvolvi e pelo que a gente tem ainda pela frente, está em torno de 90%. 90% executado. Então, a Maria escreve aqui 90%. Como não foi colocado 100%, quer dizer, 100% seria o Maurício teria finalizado essa tarefa integralmente. A Maria vai perguntar, tá, qual foi o problema? Qual foi o problema, então, que causou esse não cumprimento da tarefa conforme executado? E aí o Maurício ele tem que ser honesto nesse caso e dizer, olha, eu subestimei o tempo necessário para a execução dessa tarefa. Eu achei que eu com 9 horas na semana eu conseguiria, eu já investi
14 horas e vai precisar só mais um pouquinho na próxima semana. E realmente eu não tive ideia de que essa tarefa ela ia me consumir muitas horas. É importante ter essa listagem bem direitinho, com a real causa do problema que fez com que a gente não executasse a tarefa integralmente, porque essa coluna eu vou criar gráficos para verificar quais são os principais problemas pelos quais eu não estou conseguindo cumprir o meu plano semanal. E eu vou fazer, inclusive, um plano de ação para atuar sobre esses problemas, para tornar esses planos semanais cada vez melhores, né? E aí vem a questão do Scrum, né, o métodos ágeis. No final dessa, identificou o problema? Identificou. Ok, isso para todos? Está tudo listado, tudo controlado, tudo já marcado, executado, com os percentuais aqui, os problemas listados? Ok. O que é que eu aprendi? O que é que a gente pode fazer agora melhor para tornar a próxima semana melhor, mais eficiente? É isso que a gente tem que dizer cada semana, no final. Você está trabalhando com um time, né? E aí, time? E aí, onde a gente vai melhorar? Então, esses encontros diários rápidos são importantes. Essa reunião semanal para designação de tarefa é importante também, é muito importante. Nessas reuniões preliminares, é difícil assim você, agora do projeto, sem um cronograma, de vocês elaborarem esse plano sem assim só uma pessoa elaborar o plano, quer dizer, o gestor do projeto sozinho sentar e começar a listar tarefas, imaginando o que é que deve ser feito nas próximas semanas. Enquanto a gente não tem um cronograma geral, a equipe tem que sentar junta, né, e estabelecer quais são essas metas. Então vai funcionar assim durante 2, 3 semanas até a gente chegar vai ser em torno de 3 semanas ou um pouquinho mais até a gente ter o cronograma geral de onde a gente vai extrair os dados para preparar esse plano semanal. Mas quando a gente tiver esse cronograma geral, quem vai preencher e quem deve já levar para uma reunião preenchido esse plano é o gestor de projeto, para poupar tempo. Porque imagina, se a gente for elaborar esse plano aqui durante uma reunião, a gente vai consumir 1 hora de reunião. E a gente não quer isso, a gente quer que a elaboração desse plano seja bem ágil e não consuma muito tempo das pessoas. Então é importante que nessas primeiras reuniões, enquanto a gente não tem o gerenciamento de projetos, vocês foquem na questão de estabelecer metas claras, precisas, com início, meio e fim bem definido para cada um, para que a gente não demore mais do que 1 hora na elaboração desse plano. E vão controlando cada dia 10 minutos reunião de pé, né? Remota de pé pode ser também, como a gente pode dizer. Pois bem, ao final dessa semana você tem que registrar aqui, ó, PPC, tá? Aí você vai registrar o PPC, que é exatamente o somatório de itens executados integralmente na semana dividido pelo somatório de itens totais planejados para a semana. Então, exemplo, eu tive aqui 10 tarefas, quer dizer, o Maurício recebeu uma tarefa, mas eu poderia ter recebido mais outras 2, tá? O Maurício recebeu elaborar o logotipo do projeto, o Maurício recebeu pesquisa de similares de jogos de tabuleiro, quer dizer, lembra do verbo. Realizar pesquisa de similares de jogos de tabuleiro e assim respectivamente, assim como os outros. Vamos imaginar que aqui eu tivesse 10 tarefas. Se no final da semana a gente tem, que nesse caso está terminando numa segunda-feira, porque o meu exemplo foi de terça a segunda. Se no final da semana, no caso na segunda-feira, a gente percebe que dessas 10 tarefas que foram planejadas para a semana, apenas 8 foram executadas integralmente, isto é, 100%, então eu teria 8 tarefas executadas integralmente dividido por 10 tarefas planejadas nessa semana. Isso nos daria um PPC, que é percentual do planejamento concluído na semana, de 80%. Né? Aqui ficaria 0,8, mas você vai escrever isso no formato de percentual. Tá? E aí existem outras 2 atividades, também outros 2 indicadores que também são importantes para a gente, né? São bem importantes para a gente. Como é que funciona? O PAP é o percentual de atividades iniciadas no prazo, e o PDP é o percentual de atividades completadas na duração prevista.
tá? Na duração prevista. Então, eles são extraídos também dessa semana aqui. Quer dizer, cada planilha, cada semana vai ter um PPC semanal, vai ter um PAP e vai ter um PDP. O que é que o PAP, que é o percentual de atividades iniciadas no prazo, ele mede? Ele vai medir a tua, vamos dizer assim, o teu calibre, a tua estimativa de data de início. Por exemplo, o Maurício disse que começaria a trabalhar aqui durante 3 horas por semana. 3 horas aqui, 3 horas aqui, 3 horas aqui. Aí vamos imaginar o que aconteceu foi que o Maurício, ele acabou atrasando. Em vez de ter trabalhado, começou aqui, ele começou ali. Veja que ele não iniciou no prazo previsto. Se eu tivesse iniciado antes também, eu não contribuiria com essa atividade iniciada no prazo. Começar antes ou depois do prazo planejado, ele não é iniciar no prazo. Então, você tem que saber só se, quando a Maria, gestora, ela viu que tinha 3 horas iniciais aqui, 3 horas aqui, 3 horas aqui, ela só tem que tomar cuidado para contabilizar essas tarefas da seguinte forma. Maurício, ele começou realmente na terça? Começou. Ótimo. Se eu comecei 3 horas na terça, isso aqui vai contar para as atividades dessa semana iniciadas no prazo. Aí a segunda atividade. Maurício, era para começar nesse ponto aqui, se começou aqui. Ela entra no cálculo? Não entra no cálculo. Então, não entra no cálculo. Como que cálculo? No cálculo é assim, o percentual de atividades iniciadas no prazo é exatamente o somatório de todas as tarefas que iniciaram exatamente no dia que você botou como planejado. Quer dizer, o início planejado foi igual ao início executado. Então, você vai contabilizar quantas tiveram aqui o início planejado igual ao início executado no mesmo dia, por assim dizer, dividido pelo número total de tarefas que eu estava exemplificando com o número 10, né? Imaginando que fossem 10 tarefas nesse plano. E aí você tem esse percentual de atividades iniciadas no prazo. Também é percentual. E o percentual de atividades completadas na duração prevista, ele vai permitir a gente avaliar o teu poder de estimativa de durações de atividade. Veja, o Maurício disse que nessa atividade ele duraria 3 dias. A duração dela seria ao longo de 3 dias. Né? 3 horas aqui, 3 horas aqui, 3 horas aqui. 3, 3 e 3. Professor, mas ao colocar aqui, aqui e ali, não está dizendo que eu teria que usar os 3 dias inteiros? Quer dizer, se eu trabalho 8 horas por dia, eu teria 24 horas? Não, não é isso. O Maurício, de acordo com sua rotina, ele colocou 3 horas de trabalho por dia de terça ou de quarta a sexta, por assim dizer. Né? De quarta a sexta, indo desse ponto para lá. Então, seria quarta, quinta e sexta, 3 dias. A duração seria 3 dias. Mas se eu comecei na quinta e terminei essa tarefa na sexta, pode acontecer isso. Estava programado começar na quarta e terminar na sexta. Eu não comecei na quarta, mas eu trabalhei na quinta e na sexta, de tal sorte mas um maior número de horas e eu terminei na sexta. Nesse caso, o que acontece? Essa atividade ela entraria no cômputo quer dizer, eu consegui terminar ela na duração prevista? Não, ela não entraria. Ela só entraria se eu consumisse 3 dias para realizar a tarefa. Né? Então, se eu fiz assim, se eu tinha programado para executar, independente de horas, que é o período que eu tenho para executar a tarefa, independente de horas. Eu disse que o período seria de quarta a sexta, quarta, quinta e sexta, 3 dias. Se eu fizer quinta, sexta e sábado, são 3 dias. Opa, aí vai entrar, porque eu acertei, porque eu estimei um período de 3 dias, independentemente de onde ele começou. A gente pode fazer um exercíciozinho durante a aula remota para esclarecer melhor isso. Mas esse é o plano semanal, inicialmente, assim, que eu estou passando para vocês. A gente vai, claro, vão ter algumas dúvidas no seu preenchimento. A gente tem as pastas de gestão anteriores que têm planos já preenchidos para vocês também tirarem dúvidas, tá? Mas, por enquanto, é isso. Vamos dar continuidade e prosseguimento à aula.